Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. O último do ano, a análise sindical de número 125, hoje, dia 29 de dezembro de 2021. Hoje a gente vai ter um programa recheado, né, de retrospectiva, né? A gente vai fazer uma retrospectiva, vamos fazer menção aqui a vários programas, né? As lutas que ocorreram, a luta dos Correios, a luta dos professores contra a volta às aulas, né? Então, a gente vai ver esses assuntos e muito mais, né? Então, o tema de hoje, aprender das derrotas, né? Tivemos muita derrota esse ano, né? Muita fome, muita miséria, e a gente está chamando uma conferência, né? A conferência organiza a luta por nova direção. Então, a gente vai estar falando aqui da conferência. Infelizmente, a gente vai ter que falar das derrotas, né? Teve algumas derrotas, né? Como os Correios não foi privatizado, mas a luta ainda está bem paralisada. Então, é preciso uma nova direção, é preciso organizar e colocar o bloco na rua. A nossa primeira, depois a gente dá o boa noite aqui para o pessoal. Antes eu vou pedir para colocar aí seja membro você também, né? O cartão aí, ó, bronze, R$ 7,99. Então, você pode ser um membro bronze. Também, se você for um membro bronze, quiser mudar, membro prata, R$ 19,99. Membro ouro, R$ 49,99. Membro platina, R$ 99,99. Membro rubi, R$ 199,99. Então, ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Então, mande seu superchat, seu super stick e torne-se membro da Causa Operária TV. Então, agora, como eu disse, a gente vai começar a nossa retrospectiva. Então, queria até falar um pouco, né, voltando lá nos programas, revendo, né, as situações. Aí a gente separou a questão dos, né, algo que foi terrível, que foi a catástrofe em Manaus, né? Várias pessoas, vários trabalhadores morreram por falta de oxigênio, e a gente trouxe no nosso programa, no programa de número 78, né, lá no comecinho lá de fevereiro, a gente trouxe um companheiro da FUP que mostrou que o Brasil, né, fechou empresas, né, da Petrobras que poderia gerar, né, o efeito colateral da empresa seria o oxigênio necessário, né, para salvar tantas vidas, né, no começo do ano. Então, a gente vê que isso é um descaso, né, dos governos, né, do governo federal. Então, é preciso sair às ruas, né, é preciso, não pode tirar férias, né? A direita está toda o vapor aí fazendo jantares, estão articulando, e a esquerda, que ficou o ano inteiro, né? As direções sindicais, que ficou o ano inteiro debaixo da cama e ainda vem falar de férias. Então, a gente vai começar com essa questão. Vou pedir para o companheiro Gabriel aí colocar um trecho sobre a questão do companheiro Castelhano, da FUP, que vai falar sobre a questão do oxigênio e como poderia um estatal ter salvado milhares de vidas. Vai lá. Lilian, boa noite, Tiago. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão assistindo essa transmissão. Estou à disposição para tentar ajudar nessa explanação desse tema, que é um tema extremamente relevante, né? E a frase, como vocês estão chamando, não vai ter vacina para todo mundo, a gente precisa ter uma saída para isso. É isso aí, Gerson. Você poderia, assim, se apresentar, além de diretor da FUP, aonde fala mais um pouco de você. Tá. Eu sou diretor da FUP, da parte de Relações Internacionais e de Empresas Privadas, e
diretor do Sindquímica Paraná. Eu sou um petroquímico que atuava na fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui no Paraná. Já estava trabalhando ali há mais de 18 anos. Então, conheço muito bem aquela unidade que hoje, infelizmente, está fechada nesse processo de desindustrialização que esse governo federal está impondo a todos nós. Então, eu já trabalho há um bom tempo, eu tenho 53 anos, não estou aposentado ainda, está longe, né? Esse troço de aposentadoria é um sonho distante ainda, né? Só estou com os cabelos de barba branca ainda, mas ainda tenho um chão para correr aí. Mas eu sou militante sindical já há muito tempo, eu vim do movimento estudantil, nos idos de 86, lá no antigo Cefet, né? Na Escola Técnica aqui do Paraná, e daí já na sequência entrei já para trabalhar e comecei a participar aos poucos do movimento sindical, seja na base, seja como uma liderança liberada, né? É isso aí. Então, você foi diretamente atingido, né, pelo fechamento da Fafem. E aí você poderia explicar um pouco, né, há quanto tempo está fechado, por que fecharam? Então, eu acho que é importante pôr um contexto disso. Essa unidade foi uma unidade construída em 1982 para absorver um resíduo asfáltico que a refinaria lá no Paraná, ela produzia e ainda produz, que é o RASF, resíduo asfáltico. Então, você tinha que dar um fim para aquilo, e o fim mais nobre seria você transformar aquilo em fertilizante nitrogenado. Então, você entra com uma gosma preta, aquele asfalto mesmo, e sai com ureia branquinha. Então, para isso, é um processo petroquímico extremamente difícil e que exige muita tecnologia. Então, essa unidade, ela tem um projeto alemão, então, é um projeto que foi comprado, caro, muitos equipamentos investidos ali na época, e essa unidade, em 93, naquele primeiro processo de privatizações, que quem estava à frente era o Itamar Franco, né, após o impeachment lá do Collor, essa unidade foi vendida para a iniciativa privada. Durante 20 anos ficou, né, iniciativa privada que nada investiu, nada, zero. Só sucateou a fábrica, perdeu empregos, etc. Não, mas, ao menos, eles não fecharam a fábrica. E é isso que, às vezes, eu falo bastante que as pessoas não entendem. Que o pior do que privatizar algo, o pior é você fechar algo e aquela pessoa que tem emprego perdeu o emprego. Então, isso, às vezes, as pessoas não entendem porque nunca passaram por essa situação, né? Então, às vezes, eu tento transferir isso lá para a Petrobras, para todos os trabalhadores entenderem como é difícil o processo de fechamento lá de uma empresa. Então, voltando, em 2013 a gente voltou para o sistema Petrobras, né, numa época que a Petrobras estava investindo, né, novamente nesse setor, e infelizmente veio aquele processo em 2014, 15, toda essa bandalheira que foi essa farsa jato, né, que tentou destruir a Petrobras a todo custo, né, causou muitos danos à Petrobras, ela não conseguiu destruir totalmente, mas causou muitos danos. Então, essa farsa jato fez com que muitas áreas que tem a Petrobras sofressem cortes e fossem vendidas. E uma delas foi o setor de fertilizantes. Então, ano passado, exatamente em janeiro, lá pelo dia 14, a Araucária Nitrogenados, a Petrobras, informou que iria fechar essa unidade. Né? De pronto, já a gente começou uma mobilização longa e extensa, fizemos uma greve nacional que levou 21 dias, ocupamos em frente da fábrica por 50 e poucos dias, porém, diante de ameaças colocadas no TST pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, que fez uma chantagem que se nós não aceitássemos aquele acordo para as demissões, ele iria promover demissões por justa causa. Para você ver o nível que foi extremamente tenso. A gente fez uma assembleia muito dolorida,
onde a gente indicou que o melhor caminho seria aceitar aquele acordo, porque senão a gente colocaria parte de nossos companheiros que fizeram a greve, que deixaram toda a unidade, seriam demitidos por justa causa. E nós fomos solidários a todos, então entendemos que naquele momento a gente tinha ido até onde a gente podia, porque a greve já estava com multas altíssimas, já estava dando greve como greve ilegal, apesar desse entendimento ser absurdo, mas isso eu fiz uma análise logo após esse fechamento, que é reflexo dos tempos que nós vivemos, né? Nós não temos saída institucional, mas não temos saída jurídica. A nossa única saída, e eu concordo com vocês sempre, seriam as ruas. Porém, para isso, a gente precisa trazer novamente, fazer com que o trabalhador se entenda como proletário, que infelizmente hoje a gente tem uma distância grande disso, né? A gente tem lideranças que estão à frente, porém a população está extremamente distante disso, não se encontra mais com isso. Claro que isso se dá também pela alta taxa de desemprego, né, que faz com que você tenha empregos precários e isso faz com que todos tenham medo de se expor e de fazer mobilizações. Então, essa unidade ela foi fechada lá no meio de julho. Ela produzia amônia, ureia e mais um catalisador que é usado em um caminhão diesel, o ALA 32. E nesse processo todo, né, aí que a gente vai entrar nesse ponto agora, falar sobre o Covid, nesse processo todo, nós temos lá uma planta de separação de ar, que produz cerca de 30 mil metros cúbicos por hora de oxigênio puro. Não tem problema nenhum, você tem que pôr um filtro só para tirar os particulados, mas é oxigênio, você faz a 100%, a 98%, a 97%, conforme você quer. E que poderia ser usado nessa situação, aí foi uma provocação que veio de fora sobre isso, porque muita gente sabia sobre a nossa unidade, me perguntaram se aquilo lá poderia ser usado para suprir a falta de oxigênio que a gente está enfrentando hoje em Manaus, né, em todo o Amazonas e lá no Pará, né, não é lá no norte ali do país, mas que pode ocorrer também no centro-oeste, no sudeste e no sul, que nós não sabemos a extensão que vai se dar dessa pandemia, principalmente porque nós não temos um plano, nós não temos vacina para todo mundo, e pelas últimas informações aí com os desastres diplomáticos que esse governo tem feito, nós não teremos tão cedo vacinas. Então, essa unidade, inclusive hoje, o PT entrou com um processo lá no STF, pedindo para que essa unidade volte a operar, para garantir a produção de oxigênio. Se ela operar diariamente, 24 horas por dia, que é o ideal, seriam 720 mil metros cúbicos por dia, a cada 24 horas. Isso dá 720 mil cilindros de 1 metro cúbico, que é usado para cada paciente a cada 20 minutos. Então, resolveria muitos problemas nossos se a gente tivesse essa unidade voltando a funcionar. Então, esse processo institucional foi feito via STF, via Congresso Nacional, pela bancada ali do PT, hoje, mas agora também a gente está se preparando para fazer um processo de rua, de enfrentamento, para tentar sensibilizar a população da necessidade de voltar com essa unidade a produzir. E como eu já falei, já na época, e repito hoje, a desindustrialização que está em curso nesse país e que ocorre já há muito tempo, ela cada vez começa a ficar mais clara, mais evidente que ela dói quando é na própria carne. Cada um vai sentindo. Então, quando um trabalhador lá da Fafem foi demitido no ano passado, eram apenas 1.000. Então, poucos sentiram. Quando os trabalhadores desse ano, da Mercedes também,
aí em São Paulo foram 400 e poucos. Agora a Ford, que é muita gente. Então o pessoal vai sentindo aos poucos. E quando você perde uma indústria, é uma cadeia muito grande de empregos e de riqueza que você gera. Então, quando você fecha uma indústria como essa, que é de tecnologia, você tira as esperanças da gente desenvolver um país mais tecnológico, um país que possa gerar empregos de qualidade e que a gente possa... É isso aí, né? Então, a entrevista continua, né? Só era um gostinho, né? Ele falou de vários outros assuntos também, né? Sobre a questão da luta da Petrobras. Então, tá lá no programa 79, né? 78. Obrigado. Então, 78, e você pode voltar lá e assistir, né? Teve alguns programas que sumiram, mas a Causa Operária TV, né, nesse último ataque hacker, já conseguiu recuperar grande parte. Então, você pode ver lá na íntegra, né, no 78, no programa 78, mais ou menos de fevereiro, você pode ir lá ver. Se eu errar a data, me perdoem, porque eu vi vários programas. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria agradecer aqui ao pessoal que mandou o super stick aqui. Cecília Maria, obrigado, Cecília Maria. Boa noite aqui para o pessoal. Márcia Santos, boa noite. Boa noite, Nilza Ramos, também boa noite, que eu acho que é do Rio de Janeiro. Cecília Maria, boa noite, companheira aqui de Marília. João Haas, também, boa noite. Então, boa noite a todos. Faça como a Cecília Maria, mande também sua figurinha, seu superchat, seu super sticker e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Agora eu vou trazer outro vídeo, né, sobre a retrospectiva. E agora a retrospectiva é também sobre a questão relacionada ao Covid, né? Lá no começo de dezembro também começou uma pressão para a volta às aulas, né? Diante de todo o caos, né? De pessoas morrendo nos hospitais por falta de oxigênio, né? Por falta de cuidados médicos, eles resolveram abrir as escolas, né? Então a gente sabe a catástrofe que foi, e eu fiz um recorte um pouco menor do que o primeiro, sobre o programa de número 80, né? Que a gente fala sobre a questão da volta às aulas. Solta aí, produção. E um lugar que teve essa questão, né, da contaminação também foi no Mato Grosso, né? Lá a escola em Cuiabá, né? A escola estadual professora Ermelinda de Figueiro, localizada no bairro, né, do bairro de Copema, todos os professores testaram positivo para o Covid, né? Isso mostra, né, que não é seguro, né, reabrir as escolas, e aí, por isso, eles suspenderam as aulas, mas diante de todos os professores contaminados. A gente vê o perigo, né, que é das escolas. A gente vai ver tem várias coisas, né? Campinas teve problema, né? Teresina também. Então, há vários lugares, né, que teve só a volta dos professores, sem estudante, já há um surto de Covid com a volta dos alunos, né? Em massa vai ser um aumento do número de mortos. A gente vai ver esses assuntos, né, e muito mais. E a questão, né, a reunião que teve da CNTE, e também a gente vai ver a questão do estado de São Paulo, né? Essa semana começou as aulas, né, só com os professores, o planejamento, dia 1º, e há já casos, né, na Sudeste Sul,
há casos aqui, né? Eles estão tentando, em Marília, estão tentando camuflar, mas há casos já de professores, né, de gestores contaminados, eles estão querendo abafar a situação. Então, por isso, mais do que nunca, nós, professores, temos que começar uma greve, né? Uma greve nacional contra a volta às aulas, que essa volta às aulas vai custar milhares de vidas, né? Uma semana na escola vai aumentar a infecção e vai causar muitas mortes. E a gente sabe, né? Passa todo dia, né? A gente sabe que não é só no Amazonas. As pessoas morrem por falta de atendimento médico, né? Por falta de oxigênio, por falta de remédio, por falta de um monte de coisa. Então, o que tem que evitar, né, num país que falta de tudo, tem que evitar que a pessoa pegue Covid, porque a maioria acaba pegando e se agrava, ela acaba morrendo porque não tem uma assistência médica necessária para que ela melhore. É isso aí. Agora, é isso aí, né? Então, esse programa de número 80, a gente tratou desses assuntos, né, sobre a questão da volta às aulas e o boom, né, de infecção entre os professores, né? Morreram diversos professores, né? No estado de São Paulo morreram mais de 100 professores, né? Não temos estatísticas do Brasil inteiro, mas morreram muitos professores por causa que voltaram às aulas sem a vacina, né? Vale lembrar que a vacina dos professores começou mais ou menos em maio, né? Então, as aulas voltaram em fevereiro. Os únicos que não voltaram foram os professores que apresentaram atestado de comorbidade. Mas a gente sabe, né, que nem todos têm acesso aos médicos, nem todos sabem se tem alguma comorbidade, você precisa fazer exame, né? A gente está falando de Brasil, e a gente sabe que tem muitos professores, né, que são diretores, vice-diretores, que são cargos de confiança, que foram trabalhar tendo comorbidades, né? A gente tem casos aqui em Marília, e que, infelizmente, né, morreram vítimas do Covid-19, né? Então, uma tristeza, né? Isso tudo tem que ser colocado na conta, né, do tal do científico João Dória, né? De científico não tem nada, porque colocou os professores dentro da sala de aula para morrer, né? Os que não morreram é porque tiveram sorte, e os que também não pegaram Covid é porque tiveram sorte, porque a gente sabe que as salas de aula são mal ventiladas, né? Os banheiros são insuficientes, né? Onde eu trabalho mesmo tem um banheiro para todos usarem, né? Um masculino e um feminino para os professores. Então, apesar de ser uma escola pequena, dentro de uma pandemia, a sala dos professores também é muito pequena, então ficaram todo mundo expostos, então um absurdo. Então, vale lembrar que na nossa retrospectiva, porque o ano que vem, né, todo mundo vai virar bonzinho, que é época de eleição, então a gente vale lembrar, né, quanto esse tal de civilizado do João Dória mandou professores para a sala de aula, não só ele, né, diversos governadores, né, o próprio presidente da República, porque estavam preocupados com a economia, né? A economia que era o problema, não estava preocupado com a vida de ninguém. É isso aí. Então, tá dado o recado, agora vamos continuar, né, a nossa retrospectiva. Agora, a nossa retrospectiva é sobre a questão dos Correios, né? Esse ano teve bastante movimentação assim nos Correios, no sentido que eles querem privatizar o Correio, né? É um objetivo desses golpistas, né? Entregar uma empresa que dá muito lucro, né? De mão beijada para o capital internacional. E a gente vai passar agora uma entrevista que teve, né, com o companheiro Edson Dorta, do Resumo do Dia, né, que ele fala muito bem sobre esse processo, né, do DC, de várias coisas dos Correios.
abutres capitalistas. Bom, por falar em roubo, eu vou passar para o Edson aí, a expectativa sempre, né, muita gente acompanhando o nosso programa aqui com a presença do companheiro Edson, que está conosco às terças-feiras. Quantos minutos? E também, dentre outras questões importantes, né, no Brasil vive nesse momento toda uma operação de roubo que são as privatizações. E na mira dos tubarões, na mira dos ladrões do povo, está aí a empresa dos Correios. E ontem teve uma decisão importante, porque o Tribunal Superior do Trabalho concluiu o julgamento do dissídio da última greve dos Correios. Bom, vou deixar para o Edson contar quais foram as decisões e como é que a categoria fica diante dessa situação e também diante da luta contra a privatização, que, infelizmente, está devagar, quase parando. Com você, Edson. Não, primeiro que, para entender um pouco essa decisão que foi dada no TST, né, Tribunal, em relação à campanha salarial dos Correios de 2021 para 2022, né, database dos trabalhadores dos Correios é agosto, então significa que essa decisão vai de agosto agora de 2021 até agosto de 31 de julho, 30 de julho de 2022. A gente tem que entender o que aconteceu aí anteriormente, né? Porque na campanha salarial 2020, no meio da pandemia, o Tribunal Superior do Trabalho, mesmo com greve da categoria de mais de 10 dias, e teve ocupação de prédios dos Correios, teve ida dos trabalhadores para Brasília e tudo mais, o tribunal, sob a liderança do ministro golpista, né, filho daquele jurista que promoveu o impeachment, ou o golpe de Estado em 2016, Ives Gandra Martins Filho, eles retiraram cerca de quase 50 cláusulas do Acordo Coletivo dos Trabalhadores dos Correios, promovendo aí uma perda de quase 40% do poder de compra do trabalhador dos Correios. Um verdadeiro ataque ilegal e absurdo contra a categoria. Isso daí promoveu diversas ações judiciais contra a decisão, né? Eles retiraram, por exemplo, cláusulas que tinham mais de 30 anos de atuação na categoria dos Correios. Por exemplo, o trabalhador dos Correios não trabalhar aos sábados, e quem fosse trabalhar aos sábados ganhava 15% no salário, que era convocado ao sábado. Tinha outras, não vamos falar todas aqui, não vamos estender muito, mas teve muito direito atacado inconstitucionalmente, foi um ataque brutal contra a categoria, visando, obviamente, a privatização. Isso promoveu uma enorme enxurrada de ações judiciais que entupiram, inclusive, o TST, né? E esse ano, né, a burocracia sindical dos Correios, os sindicalistas ligados aí à federação e aos sindicatos da Federação Fantasma, eles sequer convocaram uma greve da categoria, né? Eles ficaram só na expectativa de que vamos jogar para o TST. O TST, como estava já com esse problema, ele buscou não buscar muito atrito. Então, o que o TST fez nesse julgamento? Ele, obviamente, diante de toda essa crise que ele mesmo provocou na categoria e tudo mais, eles tentaram dar uma decisão aí minimamente, vamos dizer assim, que não revoltasse os trabalhadores. A empresa queria estabelecer o banco de horas, isso daí só pode ser através de um acordo, não houve acordo, eles aceitaram, né? Aí o TST, como é até eu acho que é jurisprudencial no TST, você não pode dar menos que a inflação, eles deram a inflação, coisa que também os sindicalistas, por ter reduzido tanta pauta da categoria, só estava pedindo a inflação, eles deram a inflação, e eles recuperaram aí
algumas cláusulas que, segundo eles, não têm impacto na folha de pagamento dos trabalhadores dos Correios, tipo, que a gente vem até falando aqui, que não, na verdade, ela existe, mas não sofre muita modificação no dia a dia dentro dos Correios, tipo, comissões para detectar se tem discriminação à mulher, ao negro, ao homossexual, etc. e tal. E eles, inclusive, julgaram que algumas cláusulas sociais que supostamente não teriam impacto econômico, o Ives Gandra apresentou que teria. Por exemplo, os sindicalistas, os trabalhadores terem direito a ter acesso às dependências da empresa para organizar a própria categoria. Eles apresentaram até cálculos econômicos dizendo que isso aí impactava na folha de pagamento da empresa. Na verdade, eles deram a inflação, não teve greve, então, portanto, não precisou descontar nenhum dia de trabalho aí dos grevistas, né, supostamente, e recuperaram cláusulas insignificantes. A mais polêmica foi a da questão do sábado, que, como havia muita pendência jurídica em relação a isso, eles deram uma costurada lá, estabeleceram que a empresa vai poder obrigar o trabalhador a trabalhar aos sábados, mas vai ter que pagar 15%, que na verdade vai fazer para que a empresa possa até colocar os trabalhadores para trabalhar aos sábados, não trabalhar aos sábados, mas exigir as 44 horas semanais, aumentando a jornada da categoria durante a semana, né? Sei lá, hoje a gente trabalha 8 horas, vamos passar a gente para trabalhar às 9, e aí não precisa trabalhar ao sábado, mas trabalha às 9 horas por dia. Só se for os casos mais emergenciais. Isso daí fez com que a burocracia sindical, que não fez nada, não chamou os trabalhadores para se organizar, não fez vamos dizer assim, um encontro nacional para discutir a campanha salarial, saísse soltando rojão do TST, dizendo que foi uma grande vitória da categoria conseguir essas coisas, inclusive sem greve. Imagina a burocracia sindical não precisar fazer greve, e depois ter que brigar com o trabalhador para voltar da greve, como é um histórico, inclusive, na categoria dos Correios, fez com que eles saíssem dizendo que foi uma grande vitória dada pelo TST, né? Em primeiro lugar, é uma desmoralização, porque se é nesse sentido, nem precisava ter sindicato, o próprio TST daria para a gente, né? Então, quer dizer que o sindicato perde até o conteúdo prático na questão, porque se o TST é tão bonzinho assim, que ele reconhece que os trabalhadores precisam do reajuste da inflação, né? E também dando cláusulas sociais aí desse cunho que no final das contas não influi em nada na vida prática dentro das unidades, você nem precisaria de sindicato. Segundo, que é uma deseducação, né? Porque se quando você faz greve você perde, e quando você não faz greve você ganha, a conclusão dessa vitória seria que a gente não deve mais fazer greve, né? Então, é outra deseducação. E ao ponto de que nós estamos, além da campanha salarial, os trabalhadores dos Correios estão ameaçados aí de desaparecer do mapa, né? Com a privatização da empresa, com a tentativa de vender todo o patrimônio e depois demitir os trabalhadores, que é como é o enredo aí de toda a privatização, como a gente já viu nas outras empresas estatais que foram vendidas. E aí, ao mesmo tempo, a burocracia sindical, ela anuncia que tem esse perigo, mas continua dizendo que não devemos nos organizar, não devemos nos mobilizar, não deve ter calendário de luta, não deve ter encontro nacional para os trabalhadores tirar decisões em torno da luta, etc., e que eles vão continuar lá no Congresso Nacional, fazendo lobby com os senadores, com os deputados, com sei lá quem mais,
para impedir a privatização, que, na verdade, eles estão só facilitando a vida do governo, né? Então, o aspecto, eu acho que da decisão do TST, ele implica nessa desmoralização, nessa deseducação da categoria, que pode favorecer, e se não houver uma mudança na política da orientação da burocracia sindical, obviamente vai facilitar a vida aí do governo Bolsonaro, governo golpista, de privatizar os Correios e vender todo esse patrimônio que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. É isso aí, né? Então, esse foi o recado do companheiro Edson Dorta, que estava falando sobre a questão, né, do acordo e da questão da privatização, né? Então, e criticando a burocracia sindical, né? Então, tudo a ver com o nosso tema, né? Conferência organiza a luta por uma nova direção. Então, a gente vai falar aqui a conferência que a gente vai fazer agora em janeiro, né? Dias 15 e 16, então é preciso organizar a luta, né? Pode ter um descanso, né? Mas não pode fazer igual a burocracia sindical, que vai ficar, né, de férias até o carnaval, né? Até março. Então, um absurdo. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai passar, né, algo que eu assisti e me emocionei, foi a questão do 1º de maio, né? O ato que inaugurou, né? Mostrou para a esquerda pequeno-burguesa que é possível e era necessário fazer um grande ato. Fizemos um ato na Praça da Sé e acabou lá no Vale do Anhangabaú, lá em cima, em frente ao Teatro Municipal. A gente vai passar um trechinho, né, do encerramento do ato. Tem um problema ali com o áudio, mas as imagens são muito bonitas, vale a pena ver. Tá um pouquinho, já era à noite quando acabou o ato, em frente ao Teatro Municipal, mas vale a pena relembrar o 1º de maio de 2021, um 1º de maio de luta, né? Que isso é a marca do nosso partido, do PCO. Vai lá, produção. É isso aí. Boa noite. Eu queria começar no encerramento dessa nossa vitoriosa mobilização desse dia internacional de luta da classe trabalhadora. Tem companheiros que vieram do sul do país, companheiros lá de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de todas as regiões. Veio caravana do Centro-Oeste, um movimento de companheiros que se juntaram em todas essas caravanas. Eu queria destacar a presença majoritária de companheiros da juventude, liderado pelos companheiros da Jovem. E eu queria dizer, companheiros, da importância dessa vitória que foi essa nossa mobilização. Porque hoje nós deixamos para trás a conversa fiada de que a gente tem que ficar em casa, de que a gente tem que ficar na internet, fazendo live, e a gente não pode vir para a rua lutar. E o trabalhador sabe que se ele não lutar, ele está ferrado, ele vai continuar com fome, ele vai continuar sem moradia, ele vai continuar sem terra. O único...
É isso aí, né? Então, o encerramento do 1º de maio, queria pedir desculpa porque o vídeo tem alguns problemas, mas mostra, né, como foi bonito e como deu uma alavancada, né? Nos atos de rua, tentaram, né? Depois a gente sabe que tentaram até fazer a frente ampla, mas caíram do cavalo, né? Então, você pode procurar lá no Causa Operária TV e no DCO, que também vai ter várias retrospectivas, né? Tem lá a retrospectiva no DCO de todas as vezes que a direita apanhou em 2021. Então, você pode ir lá dar uma olhada e é algo gratificante. É isso aí. Então, viva o 1º de maio, né? Logo aí vai ter o nosso próximo 1º de maio. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre a questão da mini-reforma trabalhista e da PEC 32, né? A gente vai passar um trecho do programa da época, né? Do programa de número 105, né? Uma análise do companheiro Antônio Carlos Silva, e depois a gente vai passar um vídeo que o companheiro Expedito Mendonça, que é servidor público, mandou, né, fazendo um balanço do que foi a PEC 32, né, as indas e vindas lá no Congresso Nacional. É isso aí. A questão, o primeiro vídeo, 105, do companheiro Antônio Carlos Silva. Análise sindical. Eu vou mostrar a nossa revista, né? Que deve estar saindo, acho que hoje ou amanhã. Aí nossa revista Análise Sindical, né? Saindo do forno. Se você quiser adquirir, só entrar em contato, né? Se puder colocar aí meu número, se a produção puder colocar aí meu número, é só entrar em contato comigo, né? E adquirir a revista por apenas R$20, né? Então, adquire sua revista, entre em contato com a gente. Então, agora, né, pelo adiantado da hora, vou passar para o companheiro Antônio Carlos Silva, que é da Direção Nacional, da Coordenação Nacional, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e membro da Executiva Nacional do PCO, que vai falar hoje sobre a reforma administrativa e privatizações, né? Então, vai lá, companheiro. Boa noite, Lilian, Neuder, Tiago e a todos os amigos que acompanham aí o Análise Sindical. Eu queria, nessa nossa apresentação de hoje, destacar que agosto começou com a direita vindo com tudo para cima dos trabalhadores. Já nessa primeira semana na Câmara dos Deputados, está em discussão aí, vários temas foram apresentados aqui no programa, a medida provisória 1045, que trata de uma verdadeira mini-reforma trabalhista, extinguindo ainda mais direitos dos trabalhadores, né, obrigando o trabalhador a trabalhar sem férias, sem 13º, eliminando aí cerca de 2.000 normas que existem na CLT, trocando isso aí por 12, 15 normas, uma verdadeira situação de escravidão contra os trabalhadores. Bom, ao mesmo tempo, nós temos a tramitação da famigerada PEC 32, da reforma administrativa, que pretende destruir os serviços públicos, acabar com a estabilidade, permitir a redução dos salários em até 25%, né, numa situação de inflação crescente, os servidores seriam mais uma vez penalizados. Bom, e na pauta também, para ser votado ainda essa semana, a privatização dos Correios, né, a política de entrega desse patrimônio gigantesco, né, e que nos últimos 20 anos deu mais de 12 bilhões de lucro. Né? O Lula fez uma declaração dizendo que querem privatizar os Correios porque ele dá lucro. É óbvio, né? Ninguém quer comprar empresa que dá prejuízo, e toda a campanha reacionária é feita pela direção dos Correios, pelo governo Bolsonaro, e por toda a direita, né, vão no sentido de apresentar justamente o contrário. Eu queria destacar um fato importante, o seguinte, que todos esses ataques, eles não são ataques apenas do governo Bolsonaro, mas são ataques de toda a direita,
a direita que finge fazer oposição ao Bolsonaro está unida, carne e unha com Bolsonaro, para aprovar a reforma administrativa, para impor a medida provisória 45, a mini-reforma trabalhista, e privatizar os Correios. Quem mais defende essa política, inclusive o relator da privatização dos Correios, é do PSDB. Quer dizer, o partido do Dória, que finge fazer oposição ao Bolsonaro, são os maiores defensores dessa política de ataque ao povo brasileiro. Isso, por si só, mostra que, na realidade, mostra porque eles não querem tirar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é, nesse momento, o executor da política de toda a direita, né, de toda a direita golpista, reacionária contra o povo. Nesse sentido, essa semana, esse mês começa com uma tarefa muito importante para todo o ativismo do movimento operário da esquerda, que é a convocação do próximo dia 18 de agosto, né, das mobilizações convocadas pela CUT, pelo Sindicato dos Servidores, por outras entidades sindicais. É preciso sair às ruas, porque a maneira de enfrentar essa ofensiva não é fazendo lobby no Congresso Nacional, que não vai dar resultado nenhum, né? Não é mandando cartinha, mandando mensagem para deputado, para senador, ou entrando com ação na justiça. São caminhos fracassados. Tampouco é acreditar, né, que o PSDB, que o MDB, que toda essa direita, que muita gente quer como aliado na frente ampla, eles vão parar o Bolsonaro, porque não só eles não estão parando, como eles estão empurrando o Bolsonaro, exigindo que o Bolsonaro faça mais e faça rapidamente esses ataques contra os trabalhadores. Por isso, companheiros, toda a força, a mobilização, é preciso mobilizar nos locais de trabalho, convocar assembleias, exigir que os sindicatos dos servidores, dos Correios, dos funcionários públicos, dos trabalhadores da educação, convoquem assembleias, né? Nesse momento, inclusive, que no país inteiro tem a criminosa reabertura das escolas, né? Uma política de ataque aos professores, aos estudantes e a toda a população. Dia 18 é o dia de mobilização. Para isso, convocar assembleias plenárias dos sindicatos, paralisar o serviço público, paralisar os trabalhadores das estatais ameaçados pelas privatizações e ganhar as ruas, o que, inclusive, daria uma nova conotação a essa mobilização contra o Fora Bolsonaro, que é colocar os trabalhadores em movimento, uma tarefa fundamental nesse momento, que o setor mais combativo do povo brasileiro, a classe operária, a classe trabalhadora, organizada nos sindicatos, venha para a rua. Então, vamos à luta. O chamado da nossa corrente, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, é ir aos locais de trabalho, ir aos bairros operários, aos locais de concentração e convocar os trabalhadores para derrotar a direita, porque essa é a única maneira de sair vitorioso nessa situação. Um abraço e até o próximo programa. Boa noite. Meu nome é Expedito Mendonça, sou diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal. O ano que se finda foi de grandes dificuldades para a nossa categoria. Os servidores públicos estiveram na linha de frente dos ataques do governo. A reforma administrativa, que tramita no Congresso e ainda não foi votado em plenário por uma série de contradições na própria base de sustentação dos golpistas, impediu que o projeto fosse à votação no plenário. Ele representa um duro ataque aos direitos e conquistas dos servidores públicos. Nós, os trabalhadores do serviço público das 3 esferas de governo, devemos nos mobilizar e temos que enfrentar essa situação de uma maneira radicalmente diferente da forma como vem sendo conduzida pelas direções do movimento. Nós não podemos ficar nesse estado de letargia que marcou todo o ano de 2021. As direções do movimento se limitaram a realizar mobilizações muito parciais aqui no Distrito Federal e insistindo numa política fracassada de lobby parlamentar. Nós acreditamos que é necessário reverter essa situação, não aceitando que os congressos, as reuniões e os encontros e as deliberações sejam realizados através de reuniões virtuais online, porque isso não resolve nada e não dá conta de responder aos problemas graves da categoria. Nós precisamos enfrentar os desmandos
do governo e os ataques dos golpistas e dos neoliberais com altivez e com uma grande mobilização. Nesse sentido, nós estamos convocando aqui a realização de um congresso de base. Julgamos que é necessária a realização de um congresso de base, principalmente para enfrentar essa situação que aconteceu agora no final do ano, quando o Bolsonaro incluiu no orçamento para 2022 única e tão somente reajuste para os policiais federais, a Polícia Rodoviária Federal e os agentes do Departamento Penitenciário Nacional. Isso é inaceitável. Nós exigimos que o reajuste seja estendido a todos os servidores públicos, mas isso só será conquistado através de uma dura mobilização, de uma grande mobilização e de um duro enfrentamento com o governo. Portanto, boas festas a todos e vamos iniciar o ano de 2022 com uma grande mobilização e uma grande marcha a Brasília para derrotar o governo Bolsonaro e a PEC 32. Um grande abraço a todos, feliz 2022 para todos nós. É isso aí, né? Então, esse foi, né, mais um duro ataque aos trabalhadores, né? A questão da mini-reforma trabalhista e a tramitação da PEC 32. E, nesse sentido, a gente continua a nossa retrospectiva, né? Mandar um abraço aqui e lembrar sobre a questão dos membros, né? Se puder colocar o... Como que é o nome daquele negócio? Dos membros. Se você... Como que é o nome? Cardápio de membros. Fica meio esquisito esse negócio de cardápio. Então, se você pode ser membro bronze, R$ 7,99, membro prata, R$ 19,99, membro ouro, R$ 49,99, platina, R$ 99,99 e rubi, R$ 199,99, né? Então, você pode se tornar membro, mandar seu superchat, seu super stick, dar seu joinha também e ajudar a gente a promover, né, a Causa Operária TV. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai passar uma retrospectiva que é sobre a questão da greve dos petroleiros, né? Isso foi no programa 81 e a gente recebeu, né, alguém da FUP, né, o Tadeu, e ele falou sobre a greve que ocorreu dos petroleiros. Solta aí, produção. Né, ótimas para a gente. Boa noite, companheiro. O companheiro... Olá, boa noite, gente. Tadeu. Estão me escutando bem aí? Tudo bom? Sim, isso tudo aí. ótimo. Queria agradecer pela sua participação, né? Queria agradecer toda a FUP, que sempre, quando a gente solicita, sempre está aqui no nosso programa. Aqui é um canal aberto para vocês. Também, quando vocês precisarem, também é só entrar em contato com a gente. O companheiro Tadeu Porto, que é petroleiro eu não entendi o que significa offshore. Como que é? Offshore. Offshore é que trabalha no mar, né? É que para a linguagem da nossa categoria é bem comum. Desculpa, viu? Te mandei rapidinho ali. Imagina. Mas é bem comum para a nossa categoria, né? Que é offshore. Diretor de comunicação da FUP, né? Exatamente. Estou aí aprendendo muito com vocês. Adoro a comunicação com vocês. Obrigado. E offshore, então, é que trabalha no mar. Tá vendo? Eu aprendi, porque eu não falei o que será que é offshore, né? É isso aí. Então, queria que o companheiro falasse sobre a questão da Bahia e também sobre que lá já está em estado de greve e parece que está tendo uma assembleia hoje. O que está ocorrendo? Hoje ocorreu um ato, na verdade. As assembleias já ocorreram no final do ano, né, quando a Petrobras colocou que a venda da RLAM estava em fases avançadas, né. Não é um movimento que nos pegou de surpresa, então, de certa maneira, a gente já estava até preparado, inclusive, com a aprovação da categoria, né. E aí é o ato que teve aí hoje, um aquecimento dessa greve, né. Os companheiros da Bahia
estão reivindicando aí, né? Claro, a gente tem que ter certa estratégia, né? Vocês do PCO acompanham muitas categorias e sabem como é que está a Justiça do Trabalho com a gente. A gente aponta que vai fazer alguma coisa, principalmente nós que estamos aí na linha de frente contra o desmonte do Estado de alguma forma, eles chamam de greve política, né? Então como a gente está apanhando de tudo que é lado mesmo, que mais a gente tem é motivo também para fazer greve, né? Então, há um seminário de greve aí marcado pelos companheiros da Bahia, né, para montar aí a estratégia, a pauta de reivindicação certinha para cobrar da empresa e mandar o recado de greve para o Petrobras de acordo com a lei de greve, daquelas 72 horas de antecedência, teoricamente, para a empresa se preparar. Isso é dentro do que a gente chama de preceitos legais, que a gente sempre cumpre, né? Sempre com a reflexão que a legalidade está sempre nas costas e contra os trabalhadores, e até que ponto a gente vai, de fato, seguir esses ritos, né? A gente tem isso em mente. Falo isso porque, tenho certeza que falo com pessoas revolucionárias aqui, pessoas revolucionárias escutando a gente sabe muito bem que a classe trabalhadora tem que se organizar, inclusive, né, à margem da lei, porque a lei é feita para oprimir e comprimir a gente. E é isso que a gente tentou fazer de alguma forma. Minha filhinha apareceu aqui. Nós estamos aqui. Oi, fala oi pro pessoal. Home office é desse jeito, né, gente? Tá ao vivo. Dá um tchau pro pessoal. Dá um tchau aí. Vai para esse lado. Deixa o papai só terminar de falar aqui rapidinho. Tá? Eu quero ir aqui, ó. E essas novas formas de mobilização, gente, é o que a gente tentou fazer na nossa greve do ano passado, que inclusive está fazendo um ano agora, né? Com toda aquela mobilização virtual. Então nós vamos tentar, de fato, procurar aí novos atores, com certeza, vocês do PCO, para a gente debater isso. A gente tem um debate para fazer com a sociedade brasileira sobre a importância da Petrobras para a soberania nacional, né? Principalmente agora com a questão dos combustíveis, que casou, na verdade, é sempre isso, né? A realidade material totalmente conectada, a crise vai explodindo. Então, muito provavelmente a Petrobras ela deu esse recado de venda da RLAM justamente como resposta à greve dos caminhoneiros, porque ela foi altamente pressionada pelo mercado, porque ela está sendo pressionada a seguir uma coisa que nós, né, estamos falando para o pessoal para aprender, para a gente combater, que é o tal do PPI, Preço de Paridade Internacional dos Combustíveis do Brasil, que atinge também o gás de cozinha, que a gente sabe que faz os companheiros e companheiras aí, né, trabalhadores mais pobres ter dificuldade para poder cozinhar, muitos cozinhando na lenha e no álcool, como a gente está sabendo, e atinge querosene de aviação, atinge o combustível aí dos companheiros entregadores, os companheiros do Uber também, essa política de preço internacional da Petrobras. Então vamos tentar aproveitar para fazer o debate com a sociedade, para explicar que o preço pode ser mais justo, para explicar que a Petrobras é uma estatal, que a dona é a União, e que a União é apenas uma abstração aí para o povo brasileiro. Então a Petrobras tem que servir o povo, né? Não dá para ela querer adiantar de dividendo para acionista igual está fazendo agora, enquanto coloca no lombo dos pessoal, né, trazendo aí para o gás de cozinha, por exemplo, do povo mais pobre do Brasil, um aumento por causa do preço internacional. Eu vou só pedir uma adendo passar para vocês, sabe? Uma coisa que a gente tem falado também, aqueles dados interessantes que pegam, né? É isso aí, né? Então, esse só foi um gostinho, a gente continuou a entrevista, né? Ele falou de diversos assuntos, a questão do preço do gás de cozinha. Então, você pode achar esse vídeo, né, na íntegra no programa 81, né? Lá para o minuto, lá para 19 minutos. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou dar uma notícia sobre a questão, né, algo triste, né, algo que a gente falou o tempo todo, né, no nosso programa e tem aumentado, né? Então a informalidade cresce, né, no final do ano, reduziu um pouco a questão do desemprego, mas a gente sabe que é por causa da informalidade, é por causa desses trabalhos de final de ano, né? A renda caiu,
né? E o desemprego atinge 12,9 milhões de pessoas, né? O país tem 38 milhões de informais, 7,7 milhões de subocupados e a renda cai, né, em todos os grupos. A gente percebe, né, como quando a gente vai no mercado, quando a gente vai comprar alguma coisa, agora que a gente está andando na rua, né, como ninguém está gastando apenas o necessário, né, ninguém está gastando nada além, né? Então, a taxa de desocupação diminuiu, mas a gente sabe que é por causa dos empregos de final de ano, né? Mas a gente sabe que muitas vezes esses empregos não vão continuar, né? Então, o desemprego está muito alto e a situação, né, afeta 12,9 milhões de pessoas, né? O emprego informal representa 40,7%, né? Quase metade da população ocupada, né? Houve um aumento muito grande. Então, essa é a situação. Esse ano a gente viu, né, o pessoal comendo osso, né, venda de osso, e também a questão do pessoal atacando, né, um caminhão de lixo. Então, um absurdo, uma situação terrível. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. E eu quero, logo na sequência, a gente vai ter o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai falar sobre a nossa conferência, né? A conferência agora em janeiro, dia 15 e 16, né? Por uma nova direção, né? Esse negócio de ficar em casa, essa história de 2020, 2021, isso trouxe diversas derrotas para a classe trabalhadora. É preciso superar as direções e ter uma nova direção de luta e sair a campo, porque o povo, né, como a gente viu, a informalidade cresceu e os salários diminuíram, né? A gente não está conseguindo, né, comprar as mesmas coisas, né? Nosso salário, ao invés de ter algum reajuste frente à inflação, perdemos muito poder de compra, a gente vê em todos os setores. E, além disso, a questão do número de desempregados. Agora, a gente vai falar sobre a questão da retrospectiva, que foi agora outra para conta do Dória, da PLC 26, né? O Dória aprovou a PL 26, ele aprovou primeiro, né? Fez a lição de casa lá, isso mostra que ele é o Bolsodória mesmo, ele aprovou a PL 26, que é a reforma administrativa do Estado de São Paulo, né? Então, tirou as abonadas e tirou vários direitos, né, dos trabalhadores, não só da educação, né, mas de todos os servidores do Estado de São Paulo. E aí a gente vai passar um vídeo agora que mostra o finalzinho ali, um pouco o final da assembleia que nós fizemos, uma fala do companheiro Antônio Carlos Silva em cima do caminhão, e ele fala que não deve confiar no parlamento, e a gente sabe, né, que, infelizmente, naquela mesma noite foi aprovada a PLC 26. Então, não há luta do parlamento, porque o parlamento está comprado, já está vendido para o grande capital. Quem elege eles é o grande capital, então eles estão a serviço do grande capital. Então, eu queria que a produção soltasse aí o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva, da PLC 26. Política de acreditar que nós vamos mudar voto de deputado. Teve um golpe de Estado no Brasil, onde o pessoal acreditava que ia mudar o voto dos deputados lá em Brasília para não votar o golpe e ferrar com a vida do Brasil. Aqui mesmo, há poucos anos, nós fomos derrotados na questão da reforma da Previdência.
Esse caminho está mostrando que é um erro. Que a gente fica acreditando, mendigando que deputado vai mudar o voto, serve para apenas valorizar o preço que eles cobram para votar junto com o governo. A essa altura, deputado que estava pedindo 10 milhões e um cargo para o Dória, agora está pedindo 20, 30 milhões, 2, 3 cargos. É isso. Aqui não tem convencimento ideológico. Aqui tem baixaria contra o povo trabalhador. Por isso, companheiros, eu queria chamar a atenção. Nesse momento, está acontecendo uma mobilização importante. Ontem, teve centenas de funcionários de escola lá na República. Hoje, eu estava lá na prefeitura, milhares de professores municipais e servidores nas ruas. Por que a gente não unifica a luta? Por que a gente vai ficar semana após semana vindo aqui correr atrás de deputado, sendo que essa política já mostrou que não dá resultado? Não se trata, companheiros, a gente valoriza o trabalho dos deputados que estão do nosso lado. Já vou terminar. Finalmente, eles não fazem mais do que a obrigação deles, porque eles foram eleitos para defender a gente, né? Estão lá para... Quem não vota ao nosso lado está traindo a gente. Quem defende o nosso interesse está fazendo a obrigação. Nesse sentido, companheiros, eu queria fazer uma proposta. Nós temos que chamar imediatamente, o quanto antes, um ato unificado com os servidores da escola. E ao invés de vir aqui atrás dos porcos, nós temos que ir lá no dono da porcada. Vamos lá na Secretaria da Educação. Vamos lá diretamente com o Rocieli. Vamos chamar os companheiros, porque aqui vem o companheiro da FUS. Mas nós queremos é os funcionários das escolas. Nós não queremos ato. Vou terminar só com dirigente sindical. Nós queremos ato com caravanas. Cadê o pessoal das subsedes? Aqui tem companheiros de Marília, tem companheiros de Ourinhos, de Campinas, mas a gente vê que o pessoal da capital não está mobilizando como deveria. Mobilizar já, trazer ônibus fora da subsede, ato na capital, enfrentar diretamente o governo nas ruas. É isso aí, né? Então, não acreditar no parlamento, né? Não acreditar em conchavos, porque a gente sabe, né, o que dá, como aqui a companheira Angelina disse. Lula sim, né? Sem o Alckmin. Então, é preciso, né, romper essas questões, sair às ruas e lutar, né, contra essas reformas, contra as privatizações. Então, vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora, queria que a produção colocasse, a gente vai ter a nossa, como eu disse, nós vamos ter a nossa conferência sindical, vamos fazer diversas conferências. O Partido da Causa Operária vai fazer diversas conferências. Queria que colocasse aí a ficha, né, de inscrição, se a produção puder colocar. Então, você pode se inscrever logo mais, ele vai colocar aí a ficha de inscrição. Você pode fazer sua inscrição. Vai ser em São Paulo, né? A nossa conferência sindical vai ser dias 15 e 16 de janeiro, né? A gente faz um convite aqui. Quem quiser estar junto com a gente, né? De diversas categorias, para estar debatendo a questão por uma nova direção, né? Sem esse pessoal que fica em casa, né? Que isso gerou, né, todas as derrotas para a classe trabalhadora. Então, essa é a questão, né? Preciso organizar como aí, ó, a ficha de inscrição. Então, Conferência Sindical Nacional do PCO. Então, você pode entrar em contato com a gente da Corrente Sindical Nacional Causa Operária,
que é a corrente que faz esse programa, né, que promove esse programa na Causa Operária TV. A gente também vai divulgar nos diversos canais, e aí você pode estar entrando em contato e fazer a sua inscrição. Então, agora a gente vai chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai falar um pouco sobre a conferência. Eu acho que está dando um ajuste aí no som, né? Então, vamos lá, quando tiver ok, a produção fala aí. Então, participe com a gente, venha debater, né? Você que é do setor ativo, venha debater com a gente. Então, agora eu vou chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai falar um pouco sobre a questão da nossa conferência sindical. Boa noite, companheiro. Boa noite, Lilian. Boa noite aos amigos da Causa Operária TV. No programa de hoje e ao longo de todo esse ano, nós mostramos aqui um conjunto de lutas dos trabalhadores que procuraram, a duras penas, se enfrentar com a ofensiva da direita. A ofensiva que vem desde o golpe de Estado, intensificando a expropriação dos trabalhadores. E nesse ano, infelizmente, não foi diferente, e essa ofensiva ela se deu em muitas frentes. Nós tivemos o recorde de desemprego, o país chegou ao final do ano com uma parcela minoritária da classe trabalhadora trabalhando na formalidade, com registro em carteira. Nós tivemos centenas de milhares de mortes pela pandemia, dando sequência à desgraça do ano anterior. E nós tivemos, além disso, a burguesia, o governo Bolsonaro e toda a direita procurando tirar proveito dessa situação de enorme sofrimento do povo para impor arroxo salarial, impor a retirada de direitos, ataque aos servidores públicos, a política de privatizações, enfim, uma política de destruição da economia nacional e de expropriação da classe trabalhadora, enquanto distribuem dinheiro para os banqueiros e para outros tubarões capitalistas. Infelizmente, essa ofensiva da direita não foi enfrentada com uma política firme e combativa da maioria das direções sindicais. Muito pelo contrário. Influenciada pela esquerda pequeno-burguesa e burguesa, que buscam uma política de conciliação, uma política de frente ampla com os golpistas, muitos setores da esquerda, nas direções dos sindicatos, se colocaram a favor de uma política ou diretamente de conciliação com a burguesia, chegando ao cúmulo, por exemplo, de buscarem um acordo com verdadeiros inimigos dos trabalhadores, como o governo João Dória em São Paulo, o PSDB apontado como um aliado dos trabalhadores, enquanto massacrava no Estado mais de 1 milhão de servidores com a reforma administrativa e ajudava, em nível federal, o governo Bolsonaro a retirar direitos, a atacar conquistas históricas dos trabalhadores. Pois bem, se por um lado nós tivemos essa política de conciliação, nós também tivemos uma política, dominou no movimento sindical a política do fique em casa, a política do morra sem lutar. E essa política foi um obstáculo àquelas tentativas que os trabalhadores fizeram de reagir à situação. Houve iniciativas, houve tentativas de reação, mas elas não conseguiram superar os limites estabelecidos, a barreira estabelecida pela burocracia sindical. Por tudo isso, nós precisamos fazer um balanço. Houve também coisas positivas, houve demonstração de combatividade, houve a tentativa de subordinar a luta dos trabalhadores às casas legislativas, à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas, câmaras dos vereadores, que em 99,9% dos casos, isso levou a derrotas dos trabalhadores em todo o país. É preciso aprender dessas lições, é preciso apresentar um programa de luta e uma perspectiva de mobilização num ano, no próximo ano, que vai ser importante pela tendência à radicalização política, ao aprofundamento da crise e que vai ser marcado pela campanha eleitoral, onde os trabalhadores, onde a esquerda tem um candidato, o único candidato capaz de derrotar a direita golpista, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até mesmo esse candidato, a direita quer roubar dos trabalhadores. Querem tentar colocar
um cavalo de Troia como vice do Lula para tentar controlar, para evitar que Lula seja um representante, como ele é, um representante dos trabalhadores e passe a ser um representante, é o sonho da direita, que Lula fosse um representante dos golpistas, dos privatizadores, dos inimigos da educação, dos trabalhadores das estatais, dos servidores públicos, da juventude, etc. Pois bem, para discutir toda essa situação, fazer um balanço, aprender a miúde das derrotas, nós da Corrente Sindical Nacional Causa Operária estamos convocando para os dias 15 e 16 de julho a Conferência Sindical Nacional do PCO. E nós queremos fazer um convite a você que participe dessa conferência. Vamos começar o ano novo, né, de uma maneira diferente, tirando conclusões, lições, debatendo um programa e procurando organizar a luta por uma transformação nos sindicatos, por uma nova direção, com oposições sindicais, com organização de base, com material junto aos trabalhadores para falar dos seus problemas, para mobilizar a classe trabalhadora, porque só o enfrentamento, só a mobilização dos trabalhadores pode abrir uma perspectiva. Esse é o nosso chamado da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, de todos os setores, educadores em luta, setistas em luta, luta metalúrgica, bancários, as mais diversas categorias organizadas em torno de militantes e simpatizantes do PCO. Então, nós queremos convidar você, inscreva-se para a plenária, para a Conferência Nacional Sindical do PCO, participe, a conferência é aberta a todos os companheiros, né, que têm uma simpatia pelo programa, pelas lutas levadas adiante pelo PCO e pelas nossas correntes sindicais. Então, venha debater conosco, venha discutir como abrir caminho para uma nova direção na etapa de lutas que nós vamos ter pela frente. Um abraço, um bom ano novo de lutas, um bom final de ano, apesar do sofrimento, que a gente olhe para frente e que a perspectiva de luta e de mobilização nos reanime, nos agrupe e nos dê força para enfrentar o ano duro que nós vamos ter pela frente. Abraço, Lília, e a todos os amigos do Análise Sindical, e até o próximo ano. Obrigada, Toninho. Então, boa noite a todos, né? Como o companheiro disse, boas festas, né? E junte-se a nós, né? Se você tem concordância com o nosso programa de luta, com a nossa conferência dia 15 e 16 de janeiro. Um abraço a todos e feliz ano novo.